Se você está procurando um grampo sargento barato para comprar para usar nos seus projetos, chegou no vídeo certo. Eu comprei as 3 opções mais baratas que eu encontrei na internet, da Forte G, da Sparta e da MTX, testei os 3 em projetos na prática para descobrir qual deles é a melhor opção. Para você que não está afim de esperar, o pior de todos foi o da Forte G e o melhor de todos foi o da MTX. A partir de agora eu vou te explicar os motivos que me fizeram chegar a essa conclusão. Eu vou começar te passando umas características gerais de todos eles para depois focar nos pontos positivos e negativos. Os 3 grampos são grampos do tipo F de 50 por 300 mm, ou seja, da haste até o centro do parafuso são 50 mm, 5 cm, e a capacidade máxima de abertura é de 300 mm ou 30 cm. A haste de todos eles é de aço, o parafuso também, o passo de rosca é basicamente o mesmo, e os mordentes, as pinças deles, são de ferro fundido. Todos eles têm uma proteção plástica nas duas extremidades. A espessura do parafuso do MTX e do Sparta é de 10 mm, da Forte G é de 12 mm. A espessura da haste do MTX e do Forte G é de 5 mm por 15 mm de largura, enquanto da Sparta também tem os 15 de largura, mas só 3,5 mm de espessura, o que torna a haste muito mais flexível, digamos assim. Ela entorta mais quando você dá mais força de aperto. E os mordentes, as pinças do grampo da Sparta, são um pouquinho mais finos também, comparado com os outros dois. O comprimento do parafuso do Forte G e do Sparta é de 6 cm, da MTX é 5,5, meio centímetro a menos. O cabo do Forte G é de 9 cm, do Sparta também 9 cm, do Forte G é 7 cm. Agora eu vou passar os pontos positivos e negativos de cada um dos grampos individualmente, começando pelo da Forte G, que foi o pior de todos nos meus testes. E por que ele recebeu a pior nota, a pior colocação? Porque ele simplesmente não funcionou como ele veio de fábrica. Quando você ia apertando aqui, para fazer o aperto de uma peça, essa haste aqui, essa mandíbula de aperto aqui, essa pinça, ela ia deslizando sozinha para trás, ela nunca travava na haste principal, na barra de ferro ali. Então ele não funcionou como ele veio. Eu precisei desmontar ele, aumentar esse jogo aqui, ó, esse movimento que ele faz aqui, para daí ele inclinar um pouco mais e pegar travamento na haste principal. Do contrário, ele não estaria funcionando. Então eu precisei desmontar o grampo, fazer uma usinagem para que o grampo funcionasse como esperado, coisa que deveria vir pronto de fábrica. Outro detalhe dele é que a abertura máxima dele aqui não atinge a característica que deveria atingir. Então se eu abrir ele no máximo aqui, ele vai ter 29,5. Tá? Ele não tem os 30 centímetros de abertura máxima. Então, por isso que ele recebeu a pior nota. Por não funcionar e por não ter a capacidade máxima de abertura. Talvez, se tirar as proteções de plástico aqui, chegue nos 30 centímetros de abertura. Mas os plásticos não são um problema meu e ele deveria ter a capacidade de abertura com as proteções aqui no parafuso e também na parte de contraaperto aqui. Agora o da Sparta que ficou bem em cima do muro, não é nem bom e nem ruim, ficou no meio termo ali. Por quê? Primeiro, bom, ele é funcional, tá? Então ele tem o travamento aqui, você consegue dar aperto, consegue dar um aperto razoável com ele, até que é bem utilizável o grampo, porque quando eu peguei ele aqui pela espessura da haste, eu achei que ele não daria conta do trabalho, mas até que serve. Nunca escapou, nunca soltou quando eu precisei utilizar ele, então coloquei ali aperto, quando vim tirar no outro dia as peças, sempre ele estava firme ainda, e nunca escapou também aqui na hora de dar o aperto. O cabo dele é de madeira, diferente dos outros que é emborrachado, e tem um pino transpassando no parafuso, então ponto positivo porque não vai soltar o cabo aqui, não vai girar em falso, soltando do parafuso, por exemplo. Então, nesse caso aí, ponto positivo. E até que é razoavelmente confortável. Ponto extremamente negativo é que essas proteções de plástico aqui, você pega e joga fora para não passar raiva porque elas vivem caindo. Tá? Então não tem como você utilizar, se você não colar isso aqui, não adianta deixar porque elas não param, elas caem sozinhas, até com o ventilador passando na frente do grampo, ele vai cair só com o vento essas travinhas. A capacidade de abertura dele aqui atinge os parâmetros, que é os 30 centímetros, na verdade ele chega próximo dos 31 ali, fica com 30,9 mais ou menos, então acima da capacidade indicada. Então, tem um bom aperto, nunca soltou, pelo menos nos meus testes aqui, tem a presilha aqui no parafuso, mas as proteções aqui são muito vagabundas e a haste dele é muito fininha, então ele tende a envergar um pouco mais quando você der um aperto um pouco mais forte. Agora, por último, o que se saiu melhor nos meus testes aqui foi o da MTX. Ele tem uma construção mais bonita, esteticamente falando, mais bem feita, porém deixa a desejar aqui no cabo de aperto, que é de um material bom, só que
ele tende a soltar isso aqui com o passar do tempo, porque eu tenho outros grampos desses aqui há uns 8 anos e quase todos eles soltou o cabo, que eu precisei colocar cola e recolocar aqui para conseguir continuar usando, então não tem aquele pino transpassando. E o cabo é muito curtinho, essa versão mais nova pelo menos aqui. Então ela é um pouco desconfortável para você conseguir utilizar ele aqui na hora de dar o aperto. De forma geral é bem construído, a haste dele é a melhor de todas, ela é um pouquinho mais rígida, um pouquinho mais firme, entorta menos. O serrilhado aqui é o mais bem feito de todos, o jogo aqui das pinças é o menor de todos, então ele fica um pouquinho inclinado para frente para manter uma espécie de esquadro, digamos assim, e o travamento dele aqui é muito bom, nunca tive problemas dele soltar aqui durante a colagem. É uma pena que a MTX meio que diminuiu a qualidade do produto com o passar do tempo, porque eu tenho aqui outros grampos da MTX que eu uso há mais de 8 anos, que são mais robustos um pouquinho. A haste é um pouco mais rígida, um pouco mais firme do que esses novos aqui. Esse aqui torce um pouquinho se você força, esse aqui torce quase nada. Tá, o serrilhado dele aqui também é muito bom, o parafuso aqui era mais espesso um pouco, aqui era de 12 milímetros, aqui é só de 10, e o cabo aqui era maior também, então perdeu um pouco de qualidade com o passar do tempo. Mas ainda assim é um grampo muito bom pelo valor que está custando, porque bem construído, bem feito, atende ao que se propõe e está dentro das especificações. O comprimento máximo aqui, a abertura máxima dele dá 30,1 centímetros. Os antigos abriam um pouquinho mais, só para você ter uma ideia aqui, os antigos dá 31,5 de abertura. Tá, então a MTX diminuiu um pouco a qualidade geral do produto, mas ainda assim são bons sargentos que têm um aperto razoavelmente bom e são bem construídos. Por isso que ele ocupa a melhor colocação nos meus testes aqui. Bom, aquele sargento ali da Forte G foi o pior que eu já testei, mas esses grampos rápidos da Forte G aqui são os melhores que eu já testei. Dos baratinhos que a gente tem no mercado hoje, que são mais acessíveis, tirando os da Irving, que daí já começa a subir o nível, aqui é a melhor opção de compra que você tem hoje, esses laranjas aqui da Forte G. Tá? Tem o pequeno, tem esse aqui de 6 polegadas, se eu não me engano tem de 4 polegadas também, e tem um grande de 24 polegadas, 60 centímetros de abertura. Todos eles cumprem a capacidade nominal aqui de abertura. Tem um aperto muito bom, uma alavanca aqui para você soltar a haste, para movimentar rapidamente aqui. Faz bastante força, você consegue prender peças com tanta pressão quanto um grampo daqueles que eu acabei de mostrar, tipo F de parafuso, e são extremamente bem construídos. E tem a vantagem nesse grampo aqui, que é a seguinte, ó, você consegue trocar aqui a ponteira dele para o outro lado para usar, em vez de apertar para afastar peças. Então quando você aperta aqui no meio, você tira essa ponteira aqui, você engata ela aqui na outra ponta, é só deslizar aqui e travar o parafuso na posição. E agora você tem um grampo que você usa para afastar e não para aproximar peças. Então tem essa vantagem também. São extremamente bem construídos e das marcas baratinhas que você tem no mercado hoje, não tem nenhuma que bata esses grampos aqui da Forte G. Esse aqui você pode comprar sem medo porque você não vai se arrepender. É o melhor grampo de aperto rápido barato que você tem hoje no mercado. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje, que foi feito baseado na minha experiência de utilização desses grampos que eu acabei de mostrar. Se você quiser compartilhar a sua experiência aqui nos comentários, o seu comentário será muito bem-vindo, assim como se você tiver qualquer outro tipo de dúvida, crítica ou sugestão sobre o meu conteúdo. O link para esses grampos de aperto rápido laranjadinhos aqui da Forte G, que são muito bons. Compra que você não vai se arrepender. Vão estar aqui na descrição o link para a opção de 6 polegadas, de 24 polegadas, que inclusive está com preço muito bom na loja do mecânico. E eu vou deixar o link para o sargento tipo F da MTX, que foi o melhor nos meus testes aqui, que eu acho que é o que tem o melhor custo-benefício e que vale a pena você comprar caso você tenha interesse. Então links na descrição, comentários são bem-vindos. Se quiser avaliar o vídeo clicando em gostei ou não gostei, também agradeço o seu feedback. No mais, muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo e eu te vejo numa próxima oportunidade.